pessoal, tudo bom? Continuando as nossas aulas sequenciais de acústica, nas aulas anteriores nós estudamos alguns conceitos, revimos algumas coisas a respeito do som, a respeito do que seria esse som, e agora a gente vai introduzir a parte de cálculo, né? Então a gente vai começar a estudar a aplicação de tudo aquilo que a gente viu nas aulas anteriores. Então, se vocês não se recordam dos conceitos que foram estudados anteriormente, se vocês não se lembram mesmo, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha, deem uma passadinha nas aulas anteriores para que relembrem dos conteúdos. Eu vou fazer um breve resumo aqui no começo, que vai ajudar um pouquinho também vocês, mas caso falte alguma coisa ainda, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nas aulas anteriores. A gente vai introduzir a parte de cálculo. Eu sei que muitos de vocês têm um tabu mesmo, um probleminha relacionado a cálculo. Muita gente acaba ficando com medo, achando que vai ser difícil, porque vai exigir matemática, enfim. Mas, gente, matemática é uma coisa maravilhosa. Se a gente estudar e conseguir tirar partido dela, é uma coisa assim que é fundamental na vida da gente. A gente consegue fazer muita coisa se utilizando de matemática. Então, nunca abandonem a matemática. E caso vocês não se recordem assim de muita coisa, enfim, lá do ensino médio, ensino fundamental, eu sugiro que vocês deem uma pesquisada mesmo sobre isso, para renovar isso na mente de vocês, porque é muito importante, tem muita coisa que a gente vai fazer na vida que precisa de matemática, né? E a tendência do nosso mundo é cada vez mais caminhar para essas questões de inteligência artificial, enfim, de comunicação, e acaba que a matemática ela é a base disso tudo, né? Então é muito importante que a gente consiga se adequar mesmo a essas mudanças que o nosso mundo tende a seguir, né? Bom, continuando, a gente vai começar relembrando alguns conceitos que foram explicados anteriormente, né? A primeira questão do som. O que seria o som? O som ele é toda vibração ou onda mecânica gerada por um corpo vibrante, passível de ser detectada pelo ouvido humano. Ou seja, o meu ouvido ele consegue absorver aquilo, ele consegue passar esse comando, né, para o nosso cérebro, que faz a interpretação desse comando. As ondas sonoras elas são os resultados das oscilações das moléculas no meio de propagação, em torno da sua posição de equilíbrio. E aí tem um exemplo aqui que eu dei para vocês, esse exemplo já anteriormente, que seria mais ou menos aquele exemplo de quando a gente joga, por exemplo, uma pedra na água, né? E a gente vê aquela movimentação que é feita das ondas. E a gente percebe que as ondas mais próximas de onde a pedra caiu são ondas maiores, são ondas mais fortes. E à medida que vai se distanciando desse local onde foi ali o meu epicentro, né, onde aconteceu essa queda da pedra, essas ondas vão ficando mais fracas. E é mais ou menos isso que acontece também com relação ao som. Então, o som ele é uma energia que próximo da fonte, né, a fonte que está ali produzindo aquele som, seja uma pessoa falando, seja uma TV ligada, um aparelho de som, enfim. Ali a gente tem a nossa fonte e à medida que esse som, essa onda sonora vai se distanciando dessa fonte, ela vai também perdendo força ao longo desse trajeto dela. E aí a gente vem para os conceitos de difração e de refração. Difração consiste na propriedade que uma onda sonora possui de transpor obstáculos posicionados entre a fonte sonora e a recepção, mudando sua direção e reduzindo sua intensidade. Então, à medida que a minha onda sonora ela caminha pelo meio, né, ali ela passa pelo meio, ela encontra obstáculos e ela pode transpor esses obstáculos ou pode sofrer também um desvio de percurso à medida que ela encontra com esses obstáculos. Com relação à refração de som, a refração de som ela recebe esse nome. A gente dá esse nome de refração de som à mudança de direção que uma onda sonora sofre quando passa de um meio de propagação para o outro. Essa alteração de direção ela é causada pela brusca variação da velocidade de propagação que essa onda sofre. E aqui foi um exemplozinho que eu tinha mostrado, inclusive na aula anterior, a respeito dessa questão, né, da sombra acústica, do espaço onde minha onda não consegue chegar, né?
por conta dos obstáculos e também como esse som vai chegar ao meu ouvinte que está ali na plateia, por exemplo. E aí, continuando, ressonância do som. É a vibração de determinado corpo por influência da vibração de outro, na mesma faixa de frequência. A reflexão de som. Analisando vetorialmente uma onda sonora, o comportamento é exatamente o mesmo da ótica na física, né? Que seria mais ou menos aquela questão do espelho mesmo. Então, quando a gente se olha no espelho, a gente vê o nosso reflexo, né? E o nosso som a nossa onda sonora, quando ela encontra determinado obstáculo, dependendo do material que for aquele obstáculo, obviamente, se for um material muito reflexivo, ele vai refletir esse som e esse som vai retornar do mesmo jeito que está aí nessa imagenzinha aqui, mostrando esse exemplo para vocês. E por que está um paredão aqui? Porque a pedra ela é um elemento que possui uma grande propriedade reflexiva, justamente por sua dureza. A questão de inteligibilidade, que é uma característica acústica de um ambiente que reflete um bom grau de entendimento das palavras em seu interior. Então, quanto maior o grau de inteligibilidade, melhor aquele ambiente para que a gente consiga estabelecer uma comunicação adequada ali dentro e para que todo mundo consiga entender o que o palestrante, por exemplo, ou o que a pessoa que está ali na frente falando, para que essa comunicação seja estabelecida, né? A reverberação, ela consiste num prolongamento necessário de um som produzido a título de sua inteligibilidade em locais mais afastados da fonte produtora. Isso se dá basicamente em recintos fechados. A gente tem a questão da reverberação, que é muito recorrente, né, dentro da arquitetura. A gente precisa cuidar muito dessa questão da reverberação, justamente para que a gente evite que esse som fique ali reverberando pelo ambiente, ecoando pelo ambiente, gerando aquela sensação de eco, quando a mesma palavra é dita várias vezes, diversas vezes, é mais ou menos aquele efeito da caverna, né? Então esse som ele vai sendo refletido ali pelos materiais do ambiente e isso acaba interferindo, né, no grau de inteligibilidade do ambiente. E aí a gente vem para a questão do que seria o eco. O eco ele é um fenômeno que acontece quando o som refletido por uma ou mais superfícies retorna ao mesmo receptor. Isso acontece muito em cavernas. Então, quando a gente está dentro de uma caverna, por exemplo, e a gente grita, a gente consegue ouvir a nossa voz por diversas vezes, né? Então, é mais ou menos esse efeito que seria o eco. Em ambientes fechados, se o prolongamento do som, a reverberação for além do necessário, aí a gente tem estabelecida a questão do eco, né? Então, essa reverberação seria essa reflexão do som e quando isso retorna ali à minha fonte produtora, a pessoa que está ali comunicando, enfim, isso fica ainda mais evidente, né? Através do eco. Aí a gente chama, nessa ocasião, a gente chamaria de eco. As ondas estacionárias. Este fenômeno acontece basicamente em recintos fechados, com paredes convergentes, formando ângulos menores que 90 graus, ou seja, as paredes que não são perpendiculares uma à outra, consiste na superposição de duas ondas de igual frequência, na mesma amplitude, mesmo comprimento, mesma direção e que se propagam em sentidos opostos. A gente viu um exemplozinho disso, né, nas aulas anteriores. Com relação ao decibel. O decibel é a medida que a gente se utiliza, é a unidade, né, que a gente se utiliza, ela equivale à 10ª parte de um bel e a gente utiliza dessa unidade de medida basicamente quando a gente trata de ruído, quando a gente trata de som. A gente sempre vai se utilizar dessa unidade de medida. A questão do ruído, né? A gente viu que basicamente o som ele é voltado para aquilo que a gente consegue produzir, entender e se sentir confortável, né? E quando esse som ele começa a interferir de forma negativa, ele não está sendo adequado ao local, enfim, a gente começa a chamar isso de ruído. Então, o ruído ele é todo som indesejável, é um som que eu não queria que tivesse ali, mas que está sendo produzido por uma máquina, está sendo produzido em determinada situação e eu preciso tratar, eu preciso lidar com essa questão do ruído, né?
E aí a gente tem dois tipos basicamente de ruído, que é o ruído aéreo e o ruído de impacto. Bom, o ruído aéreo é aquele que a gente tem uma fonte ali, né, que está emitindo o som, por exemplo, uma pessoa falando em determinado ambiente, e esse som está propagando ali pelo ambiente, enfim, e de alguma forma esse som pode ficar negativo, né? A gente pode ter, por exemplo, uma pessoa gritando do microfone, aquele som está ensurdecedor, enfim, está atrapalhando todo mundo e isso acaba se tornando um ruído. A gente tem, por exemplo, um dos maiores problemas da cidade talvez seja justamente essa questão de ruídos, né? A gente tem uma série de ruídos urbanos relacionados ao trânsito, relacionados a um problema inicial de mobilidade mesmo, e que acabam refletindo na qualidade dos espaços arquitetônicos em si. Então, quando a gente tem um índice de ruído, especialmente ruído aéreo nesse caso, né? A gente tem um índice de ruído muito elevado, a gente tem, consequentemente, também alguns efeitos negativos sobre a qualidade de vida. Então, as pessoas que moram em uma determinada região muito ruidosa, elas vão ter dificuldade, às vezes, de dormir, enfim, vão ter problemas relacionados até mesmo à saúde, causados por essa questão dos ruídos, especialmente os aéreos nesse caso. E aí a gente tem também os ruídos de impacto. O que seriam os ruídos de impacto? Os ruídos de impacto são aqueles que são produzidos, como o próprio nome diz, por impacto. Então, quando tem uma pessoa andando de salto, por exemplo, salto fino, né, no pavimento superior a um apartamento, e as pessoas do andar de baixo elas conseguem ouvir nitidamente essa questão desse passo da pessoa, né, com esse saltinho, justamente porque tem esse impacto do saltinho ali sobre a laje, e esse ruído ele é transmitido pela estrutura do edifício, através desse impacto, né, esse ruído é transmitido pela estrutura do edifício, então a gente chama de impacto esse tipo de ruído. E aí a gente tem uma série de problemas, né, de efeitos do ruído sobre o homem, né, dentre eles a perda parcial da audição, então dependendo do nível de ruído, se for muito alto, enfim, e a pessoa ficar muito tempo exposta àquele ruído, ela pode perder até mesmo a audição. Uma série de problemas gastrointestinais, cardiovasculares também são decorrentes dessas sucessivas contrações musculares em situações de ruído. Problemas respiratórios, de secreções hormonais e também os distúrbios no sistema nervoso, que são os piores, eu acho que os piores sintomas disso tudo, né? Ele é o que mais sofre com essas agressões sonoras e o sistema nervoso simpático, ao ser excitado, ele enrijece os órgãos que ele governa, induzindo o aumento da pressão arterial, por exemplo. Então, percebam que essa questão do ruído é uma questão de saúde, é uma questão muito séria, deve ser tratada com tal seriedade também. E aí aqui eu já expliquei, né, no slide anterior, que seria essa questão do ruído aéreo, que seriam todo esse som que é transmitido pelo ar, né, por exemplo, vozes, buzinas, enfim. O ruído impacto é aquele que eu expliquei para vocês, mas a gente tem uns outros exemplos aqui, como por exemplo martelada, tambor, passos, queda de um objeto, então são alguns exemplos do que seria esse ruído de impacto. E aí a verificação dos níveis de ruído. A gente tem um aparelho chamado decibelímetro, é um aparelho portátil que serve para a gente medir a intensidade sonora. Ele pode ser usado também, por exemplo, quando a gente quer detectar determinado ruído para que a gente interfira naquele ambiente e faça o tratamento adequado. Então a gente pode verificar esses níveis de ruído e através disso a gente consegue fazer um bom projeto que atenda à necessidade daquele local. O decibel é basicamente essa unidade universal de medida, né? Então, isso já foi dito também anteriormente. E aqui, só para relembrar, algumas norminhas, né? A NBR aqui, que trata a respeito dessa parte de ruídos, né? E de quantos decibéis máximos a gente pode ter em cada tipo de ambiente. Então, em cada tipo de ambiente, em cada tipologia de arquitetura, a gente tem um ruído que é permitido, né? E a gente precisa se atentar a esse ruído permitido quando a gente estiver fazendo algum projeto acústico de cada tipologia dessa.
E aí, continuando, a gente vem para essa parte de frequência e também de período. Bom, exercida uma pressão em um meio elástico, ocorrem oscilações cíclicas de pressão e depressão em intervalos de tempo, períodos maiores ou menores. A frequência, então, o número de oscilações ou ciclos por unidade de tempo. Então, é o número de oscilações aqui que a gente tem, desses ciclozinhos aqui, pelo que seria essa unidade de tempo aqui. E percebam que a gente tem aqui a nossa unidade de tempo e a gente tem essas oscilações. E percebam que na frequência alta eu tenho muito mais oscilações do que na menor frequência. Então, na frequência mais baixa eu tenho oscilações mais espaçadas. Essa onda ela não vai vibrar tanto quanto na frequência alta. E a média seria a média seria essa diferença, né, entre essa frequência alta e essa frequência baixa, né? Seria esse intervalo do meio aí. Então, quanto maior a frequência, menor também o comprimento da onda, porque elas são inversamente proporcionais. Então, a gente percebe aqui que a nossa onda está curtinha, né? Está fazendo um movimento cada vez menor, justamente porque a frequência está alta. E aqui na frequência mais baixa, essa onda já está com um comprimento muito maior. Então, percebam essa diferença, né? Quando a gente tem frequência baixa, a gente tem um comprimento de onda maior. E quando a gente tem uma frequência alta, a gente tem um comprimento de onda menor. E aí a gente tem aqui uma tabelazinha. Isso aqui eu só estou relembrando, isso já foi ministrado a vocês nas aulas anteriores. E agora a gente vai ver a parte do volume, né? O volume está relacionado com a amplitude da onda. A amplitude pode ser igual, mas a frequência ela pode ser diferente. Então, a gente tem aqui o mesmo exemplozinho anterior. Percebam que a amplitude, ela mede essa alturinha aqui da onda, enquanto anteriormente a gente estava falando de distância, né? A gente estava falando aqui do comprimento de onda, e agora a gente está falando do tamanho na vertical dessa onda. Então, quando a gente fala de amplitude, é disso que a gente está falando. E fase é o ponto que consideramos que essa onda começou. Então, seria aqui embaixo, onde essa onda começou, e a gente pega até o limite, até o que seria a crista aqui dessa onda. Então, a gente pega toda essa distância e essa seria a nossa amplitude, o nosso tamanho de onda. E aí a gente vem para a parte de velocidade de propagação do som. O som ele se propaga em velocidade diretamente proporcional à densidade do meio. Então, a velocidade de propagação do som ela é diretamente proporcional à temperatura, é diretamente proporcional à umidade, não sofre influência da pressão atmosférica e não varia conforme a frequência. E agora agora que a gente já fez toda a parte de revisão, que vocês já estão cientes, né, de tudo que vai interferir sobre essa questão dos cálculos acústicos, a gente vai introduzir essa parte de cálculo na aula de hoje. E para começar, a gente vai relembrar alguns conceitos de matemática, só para ficar todo mundo alinhado e não ter perigo de vocês ficarem meio perdidos nesse início. Bom, eu acredito que vocês ainda se recordam dessas questões de potência, né? Então, quando a gente tem aqui, no primeiro exemplo, a gente tem a nossa incógnita aqui, né? Um A elevado a 2 e está igual a X. Então, a gente tem duas incógnitas. O que a gente pode fazer? É a mesma coisa de eu dizer que A é igual a raiz quadrada de X. Então, eu dizer que A elevado à potência 2 é igual a X é a mesma coisa de eu dizer que A é igual a raiz quadrada de X. Por quê? Porque meu 2 está aqui na potência e vocês devem se recordar que raiz quadrada vem de... tem o número 2 aqui, né? Então, a gente tem um 2zinho aqui invisível dentro dessa raiz. Por isso que se chama raiz quadrada, né? Então, quando a gente tem um 2zinho aqui como potência, né? A gente pode
passar para o outro lado da igualdade isso como uma raiz. Então, a gente tem essa opção, caso a gente se depare com essa situação ou com essa situação, a gente pode transformar isso das duas formas, de um lado para o outro ou desse lado para esse. Então, a gente poderia fazer dessas duas formas. Quando a gente tem um número qualquer, ou a gente tem uma incógnita elevada a um expoente negativo, a gente pode passar esse expoente negativo dividindo, né? A gente pode passar ele aqui para baixo dividindo e colocar ele positivo. Então, quando eu quero colocar esse exponente positivo, eu posso fazer isso. Como que isso acontece? A gente tem que entender que aqui embaixo desse A tem um numeral 1. Então, aqui tem o numeral 1. Eu posso inverter, pegar esse numeral 1, passar ele para cima e descer esse A com esse N. Quando eu desço ele para a minha divisão, ele vai ficar na parte de baixo da minha fração, aí ele vai passar, a gente vai ter que interferir, ou a gente vai ter que fazer a troca desse sinal. Então, ele era negativo e ele vai ficar positivo. Então, eu posso fazer, é uma via de mão dupla, eu posso fazer para um lado, eu posso fazer para o outro, né? Eu posso transformar das duas formas. Nesse caso aqui, quando a gente tem um número ou a gente tem uma incógnita elevada a um número, né? Isso dentro de um parêntese e fora a gente tem um outro número. Então, isso aqui seria o A elevado a M e ambos elevado a N. Então, a gente teria aqui essas duas potências. Nesse caso, o que eu posso fazer? Eu posso transferir tudo ali para o outro lado e colocar esse A elevado a M vezes N. Então, eu passo isso, eu faço essa multiplicação. Então, eu posso transformar isso, né? Transformar esse primeiro elemento aqui dessa forma. Eu poderia também fazer o inverso. Então, a gente tem essa opção também. Quando a gente tem o A, ou uma incógnita, ou um número qualquer elevado a um número aqui em cima, né, que a gente vai chamar de M, e A elevado a N. Então, percebam que a minha base é igual, certo? Porém, os meus exponentes são diferentes. Então, o que eu faço nesse caso? Eu vou conservar a minha base e vou fazer a subtração desses dois exponentes, porque a base é igual. Então, eu conservo a base e subtraio, porque está dividindo. Então, se está dividindo, eu passo isso subtraindo. Então, eu vou colocar A, que eu vou conservar a minha base, elevado a M menos N. E aí a gente vem para a multiplicação. Em caso de multiplicação, a gente tem A elevado a M vezes A elevado a N. Então, a gente percebe aqui que também temos uma base igual. Quando a gente está lidando com logaritmos, que é uma coisa que a gente vai estudar bastante, o ideal é que a gente sempre tente transformar essa base em bases iguais, justamente para que a gente possa fazer todas essas modificações aqui que estamos relembrando, né? Então, aqui eu tenho A elevado a M vezes A elevado a N. Nesse caso, o que eu posso fazer? Eu posso colocar A elevado a M mais N. Por quê? Porque está multiplicando. Então, se está multiplicando, quando eu vou fazer essa transformação, vai ficar somando, diferente da divisão, que quando está dividindo, vai ficar subtraindo. Continuando aqui, quando eu tenho A vezes B elevado a N. Então, eu tenho aqui uma multiplicação de dois números diferentes ou de duas incógnitas e ambas estão elevadas a N. Então, tudo que está dentro do parêntese está elevado a N, certo? Então, eu poderia tirar isso do parêntese e colocar isso de forma individual. Então, eu poderia colocar A elevado a N mais B elevado a N, que seria a mesma coisa. A mesma coisa de eu dizer isso é eu dizer isso. E aí, a gente vem aqui para A sobre B, ambos elevado a N, né? Então, ambos os números ou as incógnitas estão aqui elevados a N. Então, A dividido por B elevado a N. Eu também poderia dizer que isso é A elevado a N dividido por B elevado a N. Porque esse N, quando ele está de fora aqui do meu parêntese, ele está sendo aplicado a tudo que está dentro do parêntese. Então, eu poderia tirar esse parêntese e aí elevar as duas incógnitas ao N, né? Ou os dois numerais aqui. Tem que imaginar que isso é um numeral. E aqui a gente continua
o mesmo exemplo anterior, só que nesse caso a minha potência está negativa. Então percebam que aqui eu tenho um sinal de negativo. O que eu poderia fazer? Eu poderia inverter aqui dentro, percebam que eu fiz a inversão, e quando eu faço essa inversão, eu consequentemente inverto também o sinal. Então o meu B que estava aqui embaixo, né, ele vai passar para a parte superior da minha fração, e o meu A que estava em cima vai passar para a parte inferior, e consequentemente eu consigo fazer a mudança desse sinal. Então quando eu tenho um expoente negativo, essa é uma das opções que eu tenho para fazer a modificação disso. E A elevado a 1 é igual a A. Então, quando a gente não tem um númerozinho aqui, significa que tem um 1 aqui escondidinho. E aí, continuando, né? A gente tem aqui alguns exemplos dessas questões de potência. 10 elevado a 1 é igual a 10, porque 10 vezes 1 é 10. Então, a gente tem aqui a potência de 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. A gente tem 10 ao cubo e, nesse caso, é 10 vezes 10 vezes 10. Então, eu tenho 10 vezes 10, que dá 100, certo? E 100 vezes 10, que dá 1000. Então, a gente tem aqui essas potências, o que significa elas, né? Se a gente fizesse a continha, daria esse resultado. E aí a gente tem também isso invertido, né? Isso negativo, essas mesmas potências negativas. Então, 10 elevado a 1 seria 0,1. Se eu fizer a conta na calculadora, eu vou encontrar esse resultado. Mas de cabeça, a gente tem que pensar que a minha vírgula, esse sinal negativo aqui, significa movimento da minha vírgula. Então, percebam que, nesse caso, a minha vírgula andou uma casa, porque nós temos um expoente negativo aqui, como expoente negativo numeral 1. Nesse caso aqui, a minha vírgula andou 2 casas, então eu tenho aqui essa inversão em relação a esse anterior, né? 10 elevado ao quadrado, só que negativo. E aqui a gente tem 10 elevado ao cubo, negativo também. Então, a minha vírgula vai andar também 3 casas. Então, percebam que um é a inversão do outro aqui, nesse caso do exponente negativo. E aí a gente tem uma série de exemplos aqui também de como a gente poderia fazer essas transformações. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um valor de 1.800. 1.800 equivale a eu multiplicar 1,8 vezes 10 elevado ao cubo. Por quê? Porque 10 elevado ao cubo é 1.000, certo? Se eu multiplicar 1.000 por 1,8, eu tenho o meu 1.800 aqui inicial. Então, eu posso fazer essas transformações para simplificar a minha conta. Aqui eu tenho 54.000, então eu tenho 5,4 vezes 10 elevado à quarta potência, que também daria para fazer essa conta, né? A gente conseguiria fazer essa conta. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 5,4, a gente tem esse resultado de 54.000. E a gente consegue também fazer essa modificação quando a gente tem números decimais aqui, a gente tem uma série de casinhas aqui, então a gente tem 0,0035. Eu poderia transformar isso em 3,5 vezes 10 elevado a menos 3, porque percebam aqui que 10 elevado a menos 3 é 0,001. Então, 10 elevado a menos 3, 0,001, vezes 3,5, eu tenho esse número aqui inicial. Então, eu consigo fazer essas transformações. E aí, a gente tem aqui também algumas modificações com relação à potência. Então, eu tenho, por exemplo, 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado ao cubo. Nesse caso, a gente tem as bases iguais. Então, se eu tenho as minhas bases iguais, o que eu posso fazer com os meus exponentes? Eu posso fazer a soma deles. Isso já foi explicado nos slides anteriores. Então, eu poderia pegar aqui esse 10, conservar a minha base, que é igual, eu conservaria e somaria esses dois exponentes. E se fosse uma divisão aqui, vocês se recordam, né? Que aí, nesse caso, a gente faria a subtração dos exponentes e não a soma. Então, aqui nesse caso, 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado ao cubo é igual a 10 elevado à quinta potência. E aí a gente vem aqui para a questão dos logaritmos, né? Que é o básico do que a gente vai ver
dentro de acústica. A maior parte do cálculo acústico se utiliza do logaritmo. E o que seria esse logaritmo? O logaritmo ele é uma operação matemática que dá noção de grandeza. E aí a gente tem um exemplozinho aqui. Sendo A e B números reais e positivos, com A diferente de 1, chama-se logaritmo de A na base B. Então, aqui, percebam aqui nesse exemplo, logaritmo, log vem de logaritmo, de A na base B. Então, o que está aqui embaixo é o que eu chamo de base. O exponente que se deve dar à base B, de modo que a potência obtida seja C. Então, percebam que, nesse caso aqui, eu tenho log de A na base B é igual a C, certo? Eu poderia fazer essa modificação aqui, fazer essa transposição para transformar isso e simplificar o meu cálculo. Então, eu poderia colocar B elevado a C, que é igual a A. Então, eu sempre posso fazer, quando eu estou lidando com logaritmos, essas modificaçõezinhas assim, né? Passar de um lado para o outro da igualdade e mudar a posição das coisas. Então, eu poderia fazer esse B elevado a C ser igual a A. Aqui no caso de log de 10, log de 10, log de A na base 10, a gente poderia poderia dizer que isso é o mesmo que log de A. E a gente tem aqui também a multiplicação. Então, lembra dos conceitos anteriores? Recordando os conceitos anteriores. Eu tenho aqui log de A vezes C na base B. Então, eu tenho log de A vezes C na base B. Eu poderia transformar isso colocando log de A na base B mais log de C na base B também. Eu poderia fazer essa modificação justamente porque eu tenho uma multiplicação e quando eu tenho uma multiplicação eu posso transformar isso numa soma. E aqui nesse caso, se eu tivesse log de A dividido por C na base B, eu poderia também fazer essa modificação, só que nesse caso, como é uma divisão, vai ficar uma subtração de logs, né? Então, a gente tem aqui o log de A na base B menos o log de C na base B. E aí, continuando aqui, a gente tem também, a gente pode fazer a transformação do que está no nosso exponente aqui. Então, eu tenho um log de A aqui elevado à potência x. Eu posso descer esse x aqui para o ladinho do meu log, ele vai vir multiplicando o meu log. Eu posso fazer essa modificação também do meu exponente, né? Para deixar esse número aqui sem exponente. Então, eu posso pegar esse numeral A que está elevado a x, eu posso descer esse x e levar ele para multiplicar o meu log. E aí, aqui tem um exemplozinho, né? Log de 2 na base 5 é igual a x. Lembra da regrinha? Eu posso fazer essa modificação aqui. Então, aqui eu faço exatamente isso. Eu elevo 5 a x, que é igual a 2. Então, eu preciso descobrir um número que eu vou substituir aqui nesse x, que vai ser igual a 2. E aí, a gente tem o logaritmo aqui nesse caso, né? De 100 na base 10, que é igual a x. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que colocar 10 elevado a x, porque eu estou fazendo aquela mesma transposição lá de cima, seguindo essa mesma ordem. Então, 10 elevado a x, que é igual a 100. Então, estou elevando isso aqui e estou igualando ao meu 100. E aí, nesse caso, gente, eu poderia transformar esse 100 aqui em 10 elevado ao quadrado, certo? Justamente porque é muito importante que a gente consiga deixar a base igual. Então, se eu colocar aqui 10 elevado a x, eu poderia colocar aqui 10 elevado ao quadrado, que eu estaria substituindo esse 100. E aí, nesse caso, eu cortaria as bases, porque elas são iguais, e igualaria os meus exponentes. Então, x seria igual a 2. Continuando, né? Na verdade, esse exemplo já foi dado anteriormente, a explicação já foi dada anteriormente. E aí, pressão sonora audível. Agora a gente começa, de fato, as partes pertinentes à disciplina de acústica, né? O que seria a pressão sonora audível? A pressão sonora ela é definida como o valor quadrático médio da pressão exercida em um determinado ponto por intervalo de tempo causada por uma onda sonora.
A pressão sonora ou acústica, P, a gente vai chamar aqui de P, ela serve de base aos estudos dos sons. E a faixa de pressão sonora audível é basicamente essa aqui. Então, a gente consegue ouvir disso aqui até isso aqui. Então, é isso que a gente consegue ouvir. Então, o mínimo que a gente consegue ouvir, que é o que a gente chama de limiar de audição, que é a pressão sonora mínima audível, é o mínimo para que a gente consiga ter uma sensação auditiva, é essa continha aqui. Então, seria 2 vezes 10 elevado à quinta potência negativa newtons por metros quadrados. E agora a gente tem um limiar de dor, que seria o máximo que a gente consegue ouvir dentro nesse momento aqui a gente já começa o limiar de dor, ou seja, a gente já começa a danificar de fato o nosso ouvido. Então, seria o máximo que a gente poderia ouvir, que seria 20 newtons por metro quadrado. E aí, gente, o intervalo do que a gente pode ouvir a gente chama aqui, né, de P, que seria, ele tem que ser maior do que aquele limiar mínimo, né? Ele teria que ser maior que esse limiar mínimo e menor que o máximo que a gente pode ouvir. Então, a gente tem aqui esse intervalo entre o mínimo e o máximo de pressão sonora audível. Então, esse P, essa pressão sonora audível, está aqui no meio, entre o mínimo e o máximo que a gente consegue ouvir. Não é prático utilizar a pressão sonora na faixa de pressões audíveis, pois ela é uma faixa muito grande de variações. É uma escala de difícil manuseio e não é linear, e dobrando o valor, a percepção não é 2 vezes mais intensa. Isso acontece muito dentro da acústica, e a gente ainda vai ver isso posteriormente também. E muitas das sensações físicas do homem provocadas por estímulos externos são proporcionais ao logaritmo desses estímulos. E aí a gente vem para nível de pressão sonora, que é o que a gente chama de NPS. É uma relação logarítmica entre pressão sonora do ambiente e uma pressão sonora de referência, que a gente tem como base. E isso tudo expresso em decibéis. E a gente vem aqui. O nível de pressão sonora a gente pode chamar de LP ou de NPS. Em alguns lugares vocês vão achar como LP, em alguns lugares vocês vão achar como NPS. As duas maneiras estão corretas. Esse nível de pressão sonora LP ou NPS de um som de pressão P é definido por essa formulazinha aqui. Então, a gente tem NPS, que seria o mesmo que LP, é igual a 20 log de P, que seria essa pressão, pela minha pressão base. Então, eu tenho aqui a pressão sonora do meu ambiente e a minha pressão de referência, a minha base. Eu tenho uma dividida pela outra, que eu poderia também simplificar isso e colocar, ao invés de 20 log, eu poderia colocar 10 log de P, né, que seria essa pressão sonora do ambiente, pela pressão sonora de referência, tudo isso elevado ao quadrado. Porque lembra da regra inicial? A gente poderia pegar esse 2 aqui, ele está como exponente, eu poderia descer ele aqui. Se eu multiplicasse 2 vezes 10, eu tenho aqui essa fórmula inicial. Então, eu consigo fazer essa transformação dessa fórmula. E aí, a gente tem a nossa pressão de referência. A nossa pressão de referência é o mesmo que 2 vezes 10 elevado à quinta potência negativa newtons por metros quadrados. E isso é a nossa pressão sonora de referência. E esse NPS, ou esse LP, que a gente pode chamar dos dois termos, né? É um valor que é realmente medido quando o microfone é colocado em um campo sonoro. Então, a gente tem ali uma captação do que seria esse NPS ou esse LP. E aí a gente vem para o cálculozinho, né, de como calcular isso. Considere um valor de pressão sonora de 200 PAs. Qual é o nível de pressão sonora? Então, a gente tem aqui, esse PA é a pressão atmosférica, não sei se vocês se recordam disso ainda, mas enfim, continuando, seria P é igual a 200 PA, então a gente tem aqui a referência que ele deu do ambiente,
é de 200 PA, e a gente tem também a nossa pressão referência, né, que já foi dada anteriormente. Então, essa pressão referência a gente sempre vai se utilizar dela, ela não vai mudar. A gente tem aqui a nossa pressão de referência, né, que é 2 vezes 10 elevado a menos 5 PA. E aí a gente vai jogar tudo isso dentro da fórmula, né? Então, a gente tem aqui a nossa fórmula é NPS, que é igual a 20 log de P, que seria esse 200 aqui, sobre a nossa pressão de referência, que seria 2 vezes 10 elevado à quinta potência negativa. Então, quando eu faço a substituição na minha fórmula, eu vou ter isso aqui. Eu vou ter 200 dividido por 2 vezes 10 elevado à quinta potência. E aí eu posso fazer algumas transformaçõezinhas aqui para tentar deixar esses números iguais, tentar fazer os cortes, né? Então, como que eu posso transformar isso? Aqui eu tenho 200, eu posso transformar isso em 2 vezes 10 elevado ao quadrado, porque 10 elevado ao quadrado é 100. Se eu multiplicar 100 por 2, eu tenho 200, que é esse número inicial. Então, percebam que quando eu faço isso, eu já consigo deixar esses dois números aqui iguais e esses dois números iguais. Então, eu estou facilitando a minha conta. Então, é muito bom quando a gente consegue fazer essas simplificações. Então, nesse caso, eu tenho aqui 2 vezes 10 elevado ao quadrado e 2 vezes 10 elevado à quinta potência negativa. E aí eu vou começar o processo de transformação disso, né? Eu transformei esses números em bases iguais para que eu consiga cortar elas. Então, nesse caso, eu já consigo cortar esses dois aqui, porque ambos são iguais. E nesse caso aqui, vocês se recordam que quando eu tenho a base igual, e eu estou me tratando de uma divisão, eu posso transformar isso numa subtração. Então, eu conservo a minha base, eu vou conservar aqui o meu 20 log, vou conservar a minha base, que seria 10, e aí eu venho aqui com a modificação dos meus exponentes. Então, eu conservo aqui o meu 2 menos 5. Por quê? Porque eu tenho que considerar que esse exponente aqui era negativo. Ele vai continuar negativo nesse caso, porém, eu vou fazer uma subtração do 2 pelo o exponente negativo 5. Nesse caso, gente, menos com menos, vocês devem se recordar que é mais. Então, nas nossas continhas, né, menos com menos é mais. Então, nesse caso, eu teria uma soma desses 5 com 2. E aí, eu venho aqui para o que seria isso, né? Então, seria 10 elevado à sétima potência, porque 5 mais 2 é igual a 7. Então, seria 20 log 10 elevado à sétima potência, e isso equivaleria a 140 decibéis. Por quê? Porque eu posso pegar esse 7 aqui, gente, e descer e fazer a multiplicação dele pelo 20, e assim eu chego ao resultado final da minha conta. Então, o meu nível de pressão sonora nesse caso seria 140 decibéis. E aí a gente vem para os níveis de pressão sonora típicos para fontes comuns. Então, para cada tipo de fonte, o tipo, né? O nível de pressão sonora que a gente costuma ter. A gente tem aqui para restaurante, a gente tem para estádio de futebol, a gente tem para aeroporto. Percebam que em aeroporto é onde a gente tem a maior pressão sonora. Justamente porque é um ambiente muito ruidoso. Então, a gente tem, quando a gente está pensando no zoneamento da cidade, por exemplo, a gente tem uma série de cuidados que a gente tem que tomar com relação a onde a gente está planejando esse aeroporto, para que a cidade não cresça ali para cima e a gente tenha problemas muito sérios relacionados ao ruído urbano, né? E aí a gente vem para a potência sonora. Bom, a potência sonora, ela é uma energia acústica emitida por uma fonte e é uma característica da fonte sonora. É um valor absoluto, isto é, não é afetado pelo ambiente, pela quantidade de energia acústica produzida por unidade de tempo, e a potência é igual à intensidade vezes a área. Então, essa seria a nossa formulazinha para calcular, para chegar a essa potência sonora. E aí a gente tem aqui alguns exemplos, né, de orquestra, qual seria a potência sonora, o avião a jato, a voz humana, e a gente tem uma série de outras referências também disso. A nossa potência sonora,
A unidade dela é o watt e ela permite a caracterização quantitativa das fontes sonoras. A gente tem a potência elétrica é relacionada à temperatura, aqui nesse primeiro exemplozinho, né? Ela é relacionada à temperatura, e já a potência acústica ela é relacionada à pressão sonora. Então, a gente tem essa diferença entre potência elétrica, o que é potência elétrica, e o que é potência acústica. Aparelhos de som de até 75 watts, a gente está falando aqui, nesse caso, quando a gente está falando disso, né, de aparelho de som, a gente está falando de potência de energia e não de potência sonora. E aí, a formulazinha básica, sempre se utilizando os logaritmos, né? Como a gente faz para calcular esse nível de potência sonora, que a gente chama de LW. Ele é muito conhecido por essa sigla de LW. O nível de potência sonora, LW, é uma medida de carga de energia de uma fonte sonora. E o LW ele é definido por... Aí a gente tem aqui, LW é igual a 10 log de W dividido por W inicial aqui, isso fechando. Então, a gente está falando, a gente tem ali a nossa referência, né? Então, a gente tem aqui a nossa referência inicial, que é 10 elevado a menos 12, que é a nossa potência acústica de referência. A gente tem a nossa potência acústica da fonte, que a gente vai descobrir qual é ali para poder jogar aqui e fazer o cálculo. E a gente tem esse resultado que é expresso em decibéis. Então, a gente faz essa continha para que a gente consiga descobrir o nível de potência sonora. E aí a gente vem para o comprimento de onda. Esse elemento já foi estudado, né, anteriormente, é mais uma revisão com vocês. Esse comprimento de onda, ele é a distância percorrida pela onda sonora segundo um ciclo completo de pressão e depressão. Então, percebam que eu estou contabilizando aqui, pegando um ciclo completo de pressão e depressão. Então, eu tenho aqui uma depressão completa e eu tenho aqui as minhas pressões, metade aqui, que dá uma pressão completa. Então, a gente tem um ciclo completo aqui e a gente chama isso de comprimento de onda. Então, eu estou medindo aqui o meu ciclo da minha onda. E o elemento que representa isso é a lambda, que é esse Yzinho aqui invertido, né? A lambda ela é a 11ª letra do alfabeto grego, e no estudo das ondas ela representa essa questão do comprimento de onda. E aí a gente tem alguns valores de referência aqui que a gente pode se utilizar deles quando a gente está fazendo esses cálculos. E aí a gente vem para o efeito Doppler. Ele é uma mudança aparente na frequência. Então, se a fonte e o observador se aproximam, o som fica mais agudo. E a frequência aparentemente aumenta, e nesse caso o lambda diminui. Então, a gente tem aqui uma diferença, nesse caso, de efeito Doppler. E aí, a lambda, a gente já falou anteriormente, né, que ela é essa letrinha aí invertida. E aí, a gente está falando, nesse caso, também de questão de amplitude, né, que seria essa medida aqui na vertical da minha onda. Então, quanto maior a amplitude, maior a intensidade, a minha pressão sonora, porque elas são diretamente proporcionais. Então, quanto maior for isso aqui, esse elementozinho aqui, quanto maior for essa medida, maior vai ser a intensidade, ou seja, a pressão sonora. São diretamente proporcionais esses dois elementos. E aí a gente vem para a parte de intensidade de som. O que seria a intensidade de som? Ela é uma energia com que o som chega ao receptor, ela é a energia com que o som chega ao receptor. Energia essa que não altera a frequência do som. Intensidade é pressão, quantidade de energia transportada pela unidade de superfície normal à direção da onda, que seria isso aqui, ó, gente. Essa superfície aqui, normal, a minha direção da onda. Minha onda está caminhando aqui nesse sentido, então seria isso. E define-se a intensidade local do som I como potência sonora por unidade de área. E a gente tem aquele cálculozinho aqui, a nossa formulazinha. Então, percebam que
a gente tem uma função logarítmica que determina a intensidade da sensação auditiva. E aí, aqui nesse caso, a gente tem a intensidade de som, que vai ser dada em watts por metro quadrado, que seria esse izinho aqui, né? A gente tem a nossa energia, que é dada em watts, e a nossa superfície, ou seja, a nossa área, que vai ser dada em metros quadrados. Então, por isso, o resultado vai ser em watts por metro quadrado, porque eu tenho aqui um elemento em watts e um elemento em metros quadrados. Então, eu faço essa transformação aqui. Esse resultado meu vai ser em watts por metros quadrados. Na verdade, isso aqui está basicamente repetindo a mesma fórmula, só substituindo mesmo energia, aqui nesse caso, por potência, e o S, que seria superfície, por área transversal à direção de propagação. Então, é mais ou menos a mesma coisa, só mudando mesmo, de acordo com o que o exercício te ofereceu, de acordo com o que você tiver disponível. O cálculo seria o mesmo. E a distância R de uma fonte pontiforme, que emite uniformemente em todas as direções de intensidade, aí a gente tem aqui o nosso cálculozinho, né? I é igual a W sobre 4 πr ao quadrado. E nesse caso aqui, esse R é o raio da fonte ao observador. Então, é a medida entre fonte e observador. E aí, continuando nessa questão da intensidade do som, a potência média por unidade de área perpendicular à direção de propagação é a intensidade da onda. A relação entre intensidade e pressão acústica, P, válida rigorosamente para ondas planas e aproximadamente para ondas esféricas, longe da onda sonora, da fonte sonora, aí a gente tem aqui o que seria isso, né? Esse izinho, ele é a nossa intensidade de som que a gente vai tentar descobrir através dessa fórmula. Esse P elevado ao quadrado é a nossa pressão sonora, a raiz média quadrada. E aí a gente tem esse outro Pzinho aqui diferente, que ele é a densidade absoluta do ar, geralmente suposta. E a gente tem aqui a nossa referência. E esse C, ele é a velocidade de propagação do som no ar, geralmente também suposta como 340 metros por segundo. Então, a gente tem esses valores de referência que a gente pode se utilizar deles. E esse PC é a impedância acústica específica, válido para ondas esféricas e também para ondas planas. E é a facilidade ou dificuldade que o som tem em se propagar. E a gente vai ter esses valores todos de referência e a gente, sempre que precisar, a gente pode se utilizar desses valores referenciais. E aí a gente vem para os decibéis. Os decibéis, gente, eles são níveis logarítmos de intensidade. Então, é uma medida, né, que a gente se utiliza muito quando a gente está falando de som, e ele é essa medida logarítmica de intensidade. A medida do nível de pressão sonora é feita, né, através dessa escala de decibel. O decibel, ele corresponde a uma escala logarítmica que se aproxima da percepção do ouvido às flutuações da pressão sonora. E o Bell, ele é uma escala relativa sem dimensão que compara o quanto uma quantidade é superior ou inferior a um valor de referência. Então, serve basicamente para que a gente consiga padronizar essa questão de medida de som. Dados dois sons com intensidades respectivas, né? E aí a gente tem aqui o exemplozinho, I1 e I2, e define-se como diferença logarítmica de nível ou de desnível de intensidade a seguinte fórmula. Então, a gente tem uma formulazinha para calcular essas intensidades desses sons, que seria esse ΔL, né? Que é o que a gente está tentando descobrir, que é igual a 10 log de I1 sobre I2, fecho o meu parêntesezinho aqui. E aí, se recordando ainda anteriormente, né, a gente consegue fazer aquela transformação. A gente consegue pegar essa divisão e transformar isso numa subtração. Então, esse
I1 vai ficar aqui e o meu I2 vai passar subtraindo. Então, eu consigo ter log de I1 menos log de I2. Esse I2, no caso, gente, que a gente tem aqui embaixo, ele é a nossa intensidade de referência. Ele equivale à nossa referência básica, né, que seria esse 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Então, a gente tem essa referência e a gente faria a substituição disso na fórmula. E ainda continuando, quando são usados nessa fórmula os logaritmos ordinários de base decimal, o desnível resulta expresso em Bells. O nome dessa unidade foi escolhido em homenagem a esse cientista aí, o Alexander Graham Bell, de 1847 a 1922, que foi o tempo que ele viveu, e ele foi inventor do telefone, então ele recebeu essa homenagem aí. Pode-se medir o desnível diretamente em decibel, introduzindo o fator 10 na seguinte equação. Então, a gente poderia introduzir esse fatorzinho 10 aqui para poder transformar isso, já receber isso direto em decibel. Então, esse valor aqui, a gente se utiliza dele para poder transformar e já receber esse resultado final em decibel. Quando a grandeza considerada na descrição do fenômeno acústico é a pressão sonora com valor eficaz representado por P, aí a gente tem essa modificação aqui. Então, a grandeza que a gente está recebendo aqui nesse caso é a nossa pressão sonora. E aí, nesse caso, a gente volta para aquela fórmula inicial que a gente já viu anteriormente, que seria 20 log de P sobre meu P referência, aqui é minha pressão referência. Ainda continuando, né, nessa questão do decibel, nos níveis logaritmos de intensidade, adota-se para a origem dos níveis ou para nível 0 decibel, o limiar de percepção do ouvido humano médio para a frequência de 1000 Hz. O valor eficaz da pressão acústica atribuída a esse limiar, conforme expressões experimentais, o nosso valor inicial é de 0,00002 newton por metro quadrado, que seria 0,002 baria ou microbar. Então, a gente consegue se utilizar disso como referência para o nosso a nossa pressão acústica inicial. O nível 0, é necessário a gente ter esse valor de referência, né, que é sempre adotado internacionalmente, então essas referências todas elas são internacionais, o limiar de percepção do ouvido humano para a frequência de 1000 Hz, o valor de expressão sonora atribuído a este limiar, conforme observações experimentais, é aquele número que a gente já viu anteriormente. Se recordam? O valor de referência ali da minha pressão é de 0,0002 newton por metro quadrado, mas eu posso transformar isso em 2 vezes 10 elevado à quinta potência negativa. Lembra do negócio da vírgula, gente? Eu só fiz a transformação aqui dessa vírgula, a transposição dessa vírgula, e por isso essa potência ficou negativa. Então, aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 5 newton por metro quadrado, que é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 PAs, pressão atmosférica. Então, a gente consegue fazer essas modificações. A variação entre o limiar da audição e o limiar da dor é de 120 decibels. Então, entre o mínimo que eu consigo ouvir, que é de 0,0002 newton por metro quadrado, até o meu limiar de dor, que é quando é o máximo que eu conseguiria ouvir sem danificar ali o meu ouvido. Aqui eu já começo a danificar meu ouvido, de 20 newtons por metro quadrado. Então, eu tenho um limiar de audição de 120, entre o mínimo e o máximo que eu consigo ouvir. Eu tenho esse limiar de 120 decibels. E aí, a gente vem para o nosso nível sonoro de intensidade. O nível de sonoro de intensidade, a gente pode obter ele através dessa fórmula, né? 10 log, aí em cima a gente vai colocar a intensidade de som em questão, ou seja, aquela que a gente está analisando, pela nossa intensidade de referência. E a nossa intensidade de referência vai ser 10 elevado a menos 12 aqui, isso tudo em watts por metro quadrado.
Então, eu tenho aqui essa minha referência e eu tenho a minha intensidade de som em questão que eu estou analisando ali de um determinado ambiente, por exemplo. Eu vou jogar isso nessa formulazinha. E isso tudo, gente, o meu nível de intensidade, nível sonoro de intensidade, ele também vai ser expresso em decibel. Então, ele é essa relação básica aqui, que é feita através dessa continha de logaritmo aqui. E aí, quando a gente vai fazer a transformação disso, né, gente? Aqui vai acontecer da mesma forma anterior. Eu vou pegar aqui, vou fazer substituição na fórmula, né? Vou colocar 10 vezes log e vou substituir aqui dentro do parêntese. Nesse caso, a gente está dando como referência esse 10 elevado a menos 7 aqui, né? Então, eu estou analisando essa referência aqui de intensidade de som. E embaixo eu tenho o meu valor de referência, que seria esse 10 elevado a menos 12, que é o valor que sempre vai ser a referência minha de intensidade. E aí eu vou fazendo as continhas aqui para poder chegar ao resultado final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 10 aqui, vou manter meus 10 log aqui, tudo bonitinho. Vou manter a minha base, né? Já que eu tenho duas bases iguais, eu posso manter a base e aqui a gente tem uma divisão. Então, a gente pode fazer a subtração nesse caso. Eu vou transformar essa divisão em uma subtração. Então, vai ficar aqui menos 7 menos 12. Eu não posso esquecer dessa questão do sinal. Eu tenho que manter o sinal que já está na minha potência e adicionar o sinal correspondente, nesse caso, à divisão. Então, o sinal que corresponde à divisão é a subtração. Então, vai ficar menos 7 menos 12. Menos com menos vai ser mais. Então, qual que é o resultado que eu terei? Vai ficar menos 7 mais 12. Menos 7 mais 12, eu vou fazer a subtração e eu vou encontrar o valor positivo de 5. Então, nesse caso, eu vou ter 10 log de 10 elevado à quinta potência, que é igual a 50 decibéis. Por quê? Porque quando eu tenho essa potência aqui, eu posso pegar esse exponente e passar ele aqui multiplicando. E aí eu chego ao resultado final, eu mato a charada da minha questão. Então, vai ficar aqui 5 vezes 10, que é igual a 50 decibéis. Nesse caso aqui embaixo também, gente, eu tenho muita mania de falar decibéis, às vezes isso pode confundir um pouco vocês. Enfim, mas é decibéis e é isso. Aí, voltando aqui a nossa formulazinha, né? Nesse caso aqui a gente tem uma outra referência, né? De 10 elevado a menos 4. Então, agora eu estou analisando um outro som, uma outra intensidade qualquer sonora. E aí, nesse caso aqui, eu tenho 10 vezes log, né? E eu faço a substituição aqui dentro do parênteses. Então, em cima eu vou colocar essa intensidade que eu estou analisando e embaixo a minha de referência, que é de 10 elevado a menos 12. E aí, eu vou fazer essa continha. Eu estou aqui dividindo, eu posso fazer a mesma coisa que aqui, que a gente fez anteriormente, né? Eu estou dividindo, eu vou passar isso subtraindo. Então, vai ficar 10 log de 10 menos 4 menos 12. Por quê? Porque eu tenho que conservar os sinais aqui. Então, eu tenho menos 4 aqui e eu tenho menos 12. E essa divisão eu vou transformar também num sinal de menos. Então, vai ficar menos 12. E nesse caso, menos com menos também é mais. Então, menos 4 mais 12, eu tenho um resultado final positivo de 8. E aí, nesse caso, esse meu 8 que está aqui como potência, ele pode passar multiplicando. Então, 8 vezes 10, 80 decibéis. Então, esse seria o resultado dessa minha continha. Então, se um som ele tem um número de decibéis de 30 unidades maior que o outro som, ele apresentará 1000 vezes mais energia. Então, a gente tem essa diferenciação aí com relação ao som. E ainda continuando nessa questão do nível sonoro de intensidade, né? O nível sonoro de intensidade é uma sensação psicológica de sonoridade, ou seja, volume de som, e varia aproximadamente com o logaritmo de intensidade e não com a própria intensidade. O nível de intensidade sonora, que a gente chama aqui de LI, de uma intensidade de som, e é definido por, aí a gente tem aqui,
o nosso LI. A fórmula, percebam, gente, que a fórmula não varia muito, a fórmula é quase sempre a mesma, né? A mesma formulazinha dos anteriores. Esse meu LI, ele também vai ser expresso em decibel, e ele vai ser igual a 10 log de o meu I que eu estou analisando, né? A minha referência, a minha intensidade que eu estou analisando, e aqui embaixo eu vou substituir pela minha intensidade de referência. E isso também poderia ser substituído por pressão, então eu poderia fazer essa continha substituindo, né, caso eu estivesse fazendo a análise de pressão sonora, então eu poderia ter isso também como referência. E aí, nesse caso, eu teria que fazer elevado ao quadrado, que seria 20 log de P sobre P, sobre esse P inicial. Então, como que eu transformei isso em 20, gente? Desci aqui a minha potência e fiz a multiplicação. 2 vezes 10 vai ser igual a 20. A minha intensidade de som em questão eu estarei analisando, né? Eu vou receber esse dado. Se for um exercício, por exemplo, a gente vai receber esse dado. E se for uma situação real, a gente vai colher esse dado para que a gente consiga fazer essa análise, né? E aí a gente tem a nossa intensidade de referência, que a gente faz a substituição aqui embaixo. E aí a gente vem para os níveis sonoros de intensidade. Por que a gente estuda nível sonoro de intensidade? Porque existe uma série de interferências disso sobre a qualidade de um determinado ambiente. Então, nesse caso aqui, gente, a gente tem algumas referências, né? Por exemplo, de 130 a 140 decibéis, a gente tem um perigo de ruptura do tímpano, e nesse caso, a gente poderia citar como exemplo um avião a jato a 1 metro, ou um fogo de artilharia, então alguém atirando, por exemplo. E isso é insuportável por longo tempo. É justamente por isso que em clube de tiros, por exemplo, as pessoas utilizam aqueles protetores auriculares, porque para evitar danos, né, ao ouvido. E aí a gente tem o nível sonoro de 100 a 120 decibéis. Nesse caso, seria um avião a pistão a 3 metros de distância da gente. Ou seria também uma broca pneumática, ou uma indústria muito barulhenta. Nesse caso, a sensação média é de um ambiente muito ruidoso, né? A gente tem de 80 a 90 decibéis, e a gente tem como exemplo uma orquestra sinfônica tocando, por exemplo, ou uma rua barulhenta, ou um aspirador de pó ligado. É um ambiente ruidoso. De 60 a 70 decibéis, a gente tem uma rua de ruído médio, ou uma pessoa falando a 1 metro de distância da gente, um rádio com volume médio, um escritório de ruído médio, que é uma sensação média moderada. E aí a gente tem de 40 a 50 decibéis, então é um restaurante calmo, uma sala de aula, que seria ideal, um escritório privado, uma conversa, e nesse caso a minha sensação vai ser de um ambiente calmo. A gente tem também de 10 a 30 decibéis, então nesse caso seria um quarto de dormir, um movimento da folhagem, um estúdio de rádio, e nesse caso seria um ambiente completamente mais silencioso em relação aos anteriores. E de 0 a 10 decibéis, a gente só consegue isso em deserto ou região polar sem vento, e também através da respiração normal, e nesse caso seria um ambiente extremamente, né, silencioso, mais silencioso, porque o nosso ouvido não consegue captar abaixo desses 0 aqui decibéis. E aí aqui um exemplozinho, 2 exercícios para que vocês resolvam, né, se utilizando das fórmulas que foram apresentadas aqui. O exemplo 1, considere um valor de pressão sonora de 200 PA, qual o nível de pressão sonora? E o exemplo 2, a potência de saída de um alto-falante é de 5 watts. Qual o nível de potência sonora correspondente? Se a potência for aumentada para 50 watts, qual o aumento em termos de nível de potência sonora? Então, a gente tem esses 2 exercíciozinhos só para fixar mesmo e aplicar as fórmulas que vocês viram aqui nessa aula. E, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo que foi passado. Caso vocês fiquem com alguma dúvida, a gente vai conversando pelas nossas redes e a gente vai tirando essas dúvidas. Eu sei que é muito conteúdo, que é uma disciplina complexa e que a gente está introduzindo essa complexidade maior agora,
Mas se acalmem que a gente vai conseguir fixar tudo isso e vai ficar tudo bem claro para todo mundo. Então é isso, até mais, gente. Tchau, tchau.